realizou na pessoa de Jesus Cristo. A verdade tem um nome. A verdade é Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu gostaria de trazer essa mensagem para você hoje 3 pontos acerca da verdade que liberta. 3 pontos bem simples que você vai captar já no início. Primeiro, para nós sermos libertados da verdade, nós precisamos crer. Segundo passo, para nós sermos libertos pela verdade, nós precisamos permanecer. Terceiro, para nós sermos libertos pela verdade, nós precisamos conhecê-la. Crer, permanecer e conhecer. E esses 3 pontos, eles vão apontar numa direção só, um eixo só. Sabe qual é? A cruz de Cristo. Quando eu creio por causa da cruz. Quando eu permaneço por causa da cruz. E quando eu conheço a verdade que liberta, eu conheço por causa da cruz. Aleluia. Veja, primeiro passo para que eu seja liberto pela verdade. Crer na palavra é remover o véu. Vamos pensar sobre isso. Crer na palavra é remover o véu. E a base para esse primeiro passo, irmãos, está no verso 30, olha aí. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Jesus estava ensinando, amém? E muitos que ouviram creram. É para esses que está crendo que Jesus está ensinando agora. Ele ensinou para todos, mas um grupo creu. E agora esse grupo que crê, ele vai dar um ensinamento específico acerca da verdade que liberta. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a Bíblia está dizendo que dita essas coisas. Que coisas é essa? É tudo aquilo que vem antes do versículo 30. O ensinamento de Jesus produz uma fé, e a fé leva-os a crer. Agora veja, à medida que nós cremos, à medida que nós entendemos os assuntos espirituais e cremos na palavra de Deus, nós nos entregamos e nos submetemos a Deus. Essa é a definição, pastor Zacarias, de crer. Crer é se submeter. Crer, segundo a definição da palavra, é nós nos entregarmos. Quem crê se entrega, e se entrega a quem? A Cristo. Louvado seja Deus. Então, para tanto, a palavra tem que ser pregada. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, o foco desse culto aqui não é o pregador. O foco desse culto aqui não é esse templo tão lindo. O foco desse culto aqui não são aqueles que fizeram louvor. O alvo e o propósito dessa igreja existir é para que nela se pregue a palavra de Deus. Aleluia. Esse é o propósito. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra precisa ser pregada, porque a palavra aponta para quem? A Cristo. Louvado seja Deus. Então você precisa crer nesta noite na palavra. A palavra está apontando para você. Cristo é a verdade que te liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, irmãos, um argumento que deveria nos convencer para crermos na palavra, na Bíblia. Agora eu estou falando do livro Bíblia Sagrada. É a própria existência da Bíblia. Você sabia que a Bíblia é o livro mais antigo da face da terra? Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido no mundo? Você sabia que a Bíblia é o livro mais atual? Amém? Todo livro com um período de 5 anos. E aqueles que são professores que estão aqui sabem disso. E eles ficam obsoletos. É necessário outros livros para substituí-los. A Bíblia não, irmãos. Nós temos escritos de 3.500 anos atrás, e eles são atuais para o dia de hoje.
Porque Deus não precisa de atualização. Não precisa você fazer reset acerca de Deus. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele não será eternamente. O nome dele é Jesus Cristo. Por causa dele, nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Crer é lindo. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, mais do que um livro, ela é um manual para a nossa vida. Sabia disso? É como se o Criador, irmãos, nos criasse e junto com a criação, Ele entregou um manual. O mesmo acontece quando você vai lá e compra uma caixa de som, um eletrodoméstico. Com o produto não vem o manual? Pois bem, Deus criou você e a mim, e junto Ele entregou, olha aqui o manual, a Bíblia é sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Está passando dificuldade, está acontecendo situações na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho que você não entende. Leia as instruções do manual. A Bíblia é o seu manual, a Bíblia é o meu manual. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Agora o pastor já tocou num ponto aqui, dureza de coração. Porque muitas vezes nos achamos muito sabidos, não é verdade? Lembra, irmãos, há mais de 30 anos atrás, quando eu cheguei em Brasília para pregar, as pessoas ficavam rindo de mim, que eu era do interior. Falava porta, portão. Pessoas estudadas, pessoas com curso superior. O que esse cara tem para me ensinar? Bom, meu irmão, se você veio aqui para ouvir de mim alguma coisa que vai estimular em você fé, você veio no lugar errado. Eu não tenho nada para te ensinar, porque eu sou um homem falho e pecador. E você que tem mais estudo que eu, pode ver nas minhas palavras que aqui e ali eu vou tropeçar. Mas não olhe para mim, olhe para Cristo. Verdade. Amém? Olhe para Cristo, porque se nós olhamos para Jesus, Jesus não nos faz tropeçar. Amém? Não nos faz tropeçar. Cristo não. Jesus não nos faz tropeçar. Mateus capítulo 13, versículo 15. Jesus disse as seguintes palavras. Mateus 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder o que? Vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam, e sejam por mim curados. Observe, irmãos, ver, ouvir, entender, para se converter. Quando nós estamos com o nosso coração endurecido, irmãos, e questionamos acerca da palavra de Deus, isso não tem nada a ver com a minha vida, eu não preciso disso. Veja, meu amado irmão, minha amada irmã, todos nós, conscientes ou não, temos um véu que está colocado em nosso coração, o coração do qual a palavra de Deus está tratando aqui. Não é esse coração aqui que é a bomba que mandou o sangue para o corpo, mas o coração do qual a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, é a nossa mente. Então há um véu colocado em nossa mente. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, é escrito o seguinte: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Existe um véu, irmãos, que está colocado na mente, no entendimento de toda pessoa, desde pequenos, desde criança, esse véu fora colocado. Nós crescemos esse véu
tendência dele, irmãos, à medida que nós estudamos, à medida que nós nos profissionalizamos, a tendência é esse véu se tornar mais espesso. Sabe para quê? Para que você não entenda a palavra de Deus. Amém? Nós nos enchemos de argumentos, nós nos enchemos de conjecturas, mas a palavra de Deus, irmãos, nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, o seguinte: quando, porém, em algum deles for tirado o véu, se converterão. Olha aí, irmãos, quando em algum deles for tirado, for removido o véu, o que vai acontecer? Eles se converterão. O que Jesus está dizendo? Eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não entendem. E por não ver e nem ouvir, eles não conseguem entender. E por não entender, eles não compreendem. E quando não compreendem, eu não posso curá-los. Você sabia que você pode estar na igreja doente, cego, espiritualmente falando? Ouve a palavra de Deus, recita versículo da Bíblia, mas olha o que está escrito no Salmo 50: de nada resolve, de nada adianta recitares a minha lei, se não aceitas a minha disciplina. Recita até o diabo, recita. Eu não recitou para Jesus? Recitou, pastor? Quero saber desse travessia, conhece a Bíblia melhor que eu e você. Você leu a Bíblia quantas vezes? 10, 20 vezes? Meu irmão, o diabo conhece a Bíblia desde que ela foi escrita. 3.500 anos ele tem de experiência e conhecimento da palavra de Deus. Mas ele tem um problema. O coração dele está endurecido pelo pecado, pelo orgulho. Para ele não tem jeito. A sentença de Satanás está lavrada, mas para mim e para você, olha o que a palavra de Deus nos diz em Jeremias, capítulo 23, versículo 29: a minha palavra é como um martelo que esmiuça a rocha. Louvado seja Deus. Se tem coração de pedra nessa noite, a palavra de Deus vai quebrar o teu coração. Eu não tenho poder de convencer você, mas o martelo da palavra de Deus está martelando aí, está batendo aí na porta do teu coração. Você pode glorificar a Deus essa noite, em nome de Jesus, igreja. Aleluia. Então o véu precisa ser removido. O passo para o véu ser removido é crer. Creia. Quando eu creio, o véu é tirado. Quando eu não creio, Satanás mantém o véu no meu entendimento. Mas quando eu creio, irmãos, aquele véu miraculosamente é tirado do meu entendimento. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, observe João 11, versículo 40, respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Lembra dessa passagem? Jesus foi sobre a Marta, o irmão dela tinha 4 dias que havia morrido, e Jesus chega e lhe diz: tira a pedra do túmulo, abre o túmulo. E Marta disse: Senhor, não faça isso. Tem 4 dias que meu irmão está morto, sepultado, ele já cheira mal. Mas Jesus disse: Marta, Marta, eu já não te disse, se você crer, verás a glória de Deus. E o que aconteceu, irmão, nesse caso específico? Bastou eles tirar a pedra, Jesus emitiu o comando: Lázaro, sai para fora. Amém? Aquele, irmãos, que estava com o seu corpo em putrefação,
morto. Você crê? Amém? Eu posso ouvir um sim, mas você crê? Diga sim, eu creio. Louvado seja o nome. Eu creio. Muitos criam, como esse grupo aqui, eles creram. Mas veja, quando nós estamos crendo, irmãos, começa a haver um conflito dentro de nós. Isso é loucura. Creio no que esse pregador está falando. Mas olha o que nos diz no Evangelho de João, capítulo 12, verso 42 e 43. Olha lá, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Próprias autoridades, senadores, príncipes, sacerdotes, creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Agora o verso 43: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem duas glórias. O que é glória, irmãos? É honra. A palavra glória na Bíblia, no Novo Testamento, doxa, no grego, significa honra. Quando nós damos glória a Deus, nós honramos a Deus, irmãos, nós passamos a crer. Quando nós honramos a Deus e damos glória, quando cremos, pastor Romulo, o véu do nosso entendimento é. Amém? Mas quando eu disse, existe uma glória concorrente. Que glória é essa? Falemos dela aqui. A glória dos homens. Por que, irmãos? Porque nós, em nossa natureza humana, nós queremos aplausos. Nós queremos um lugar de honra. Mas sabe que João Batista disse assim: é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu não. Amém? Para nós, irmãos, darmos glória a Deus, nós precisamos diminuir o nosso ego. E não é o que eu penso, o que eu acho, mas é o que Deus tem para a minha vida. Eu observo que a palavra de Deus, irmãos, acerca disso em Marcos 16, 15 e 16, esse versículo é muito conhecido de todos nós, nos diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será. Amém? Estou falando para você que o primeiro passo para sermos libertos pela verdade é nós cremos. Quando nós cremos, o véu do entendimento é aberto. Mas há outros passos aqui, nós vamos falar deles na sequência. Mas eu quero trazer para você o segundo ponto. Olha lá, aqueles que no verso 5 creram. No verso 36, Jesus dirige a palavra agora. Olha lá, verso 31, voltando ao nosso texto aí, que é João capítulo 8. Disse-lhes, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Vendo agora um ensinamento específico para quem crê: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Segundo passo, irmãos: primeiro nós cremos, o véu é tirado. Já estou entendendo, já estou compreendendo. A Bíblia está me dando explicação. Estou lendo a Bíblia, estou ouvindo a palavra de Deus, e Deus está me dando compreensão do que eu preciso fazer. Eu preciso ser um crente, eu preciso servir a Deus, eu preciso estar com a minha família na casa do Senhor. Você está entendendo? Você está compreendendo? Isso é crer. Aí Jesus está dizendo para esses que estão crendo: vocês precisam permanecer na minha palavra, porque à medida que vocês creem e vocês permanecem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Amém? Jesus não está falando de conhecereis a verdade vos libertará no atacado, não, irmãos. Ele está falando no varejo. Agora é com um grupo específico. Aos que creem, está dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque esses que permanecem na palavra, eles tornam-se discípulos. É disso que eu quero falar para você. Que
Quem permanece na palavra torna-se discípulo de Jesus. Isso, como eu li, está estabelecido no verso 31. A permanência nos ensinos da palavra de Deus vai transformando-nos em discípulos de Cristo, porque ao obedecermos o ensinamento da Bíblia, o nosso caráter vai sendo moldado conforme o caráter de Cristo. Em Atos 8:26, pela primeira vez, uma cidade chamada Antioquia, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Você sabia disso? Essa palavra cristão, quem lavou essa palavra não foi Jesus. Quem estabeleceu esse conceito de cristão não foram os cristãos. Quem estabeleceu o conceito de cristão foram as pessoas do mundo. Eles olhavam os seguidores de Jesus, os discípulos, e diziam: se parece com aquele que foi crucificado. Olhavam para o modo deles falar. Olha, eles falam como aquele tal de Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Quando se aproximavam dele, tinham contato com aquele amor, e eles diziam: esse amor nós conhecemos em Jesus de Nazaré. Quem são esses seguidores? Eles são cristãos. Eles são ungidos. Louvado seja o nome do Senhor. Eles são discípulos. Cristãos, irmãos, significa um pequeno ungido, um pequeno Cristo. A palavra Cristo, do grego, Christos, ungido. Amém? Deus te ungiu, meu irmão. Deus te ungiu, meu irmão. Sabe para quê? Para quando você andar pela rua, para quando você estiver no teu trabalho, dentro do ônibus, as pessoas olhem para você e digam: esse aí é um servo de Deus. Essa aí, eu vejo que ela é uma santa mulher de Deus. Ela é uma cristã. Aleluia. Por quê, irmãos? E aí eu quero enfatizar para você e bater nessa tecla. Porque a palavra tem que ser pregada, irmãos. Porque nós somos gerados pela palavra. Amém? Olha o que nos diz Tiago, capítulo 1, versículo 18, na sua Bíblia. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Aleluia. Olha o que nos diz 1 Pedro, capítulo 1, 23 também, olha lá. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas pela incorruptível, pela palavra viva que permanece para sempre. Cada vez que eu ouço a palavra de Deus, eu estou sendo mudado para melhor. Amém? Sabe qual é a sua melhor versão? É a de hoje. Amém? Sua melhor versão é a de hoje, porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Essa é a sua melhor versão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós ouvimos, nós somos transformados. Quando nós ouvimos, nós somos regenerados, gerados de novo pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Por isso que a nossa ênfase aqui não é o pregador, não é o rótulo da igreja. Tem pessoa que se apega ao rótulo da igreja. Toma cuidado com isso se você tem esse problema, irmão. Porque rótulo de igreja, placa de igreja, se corrompe também. Te corrompe. Mas aquele que é o verdadeiro cristão, ele não está apegado à placa. Ah, eu sou da igreja fulano de tal. E tem pessoa que você pergunta para ele: qual é o seu nome? Ah, meu nome é pastor fulano de tal. Irmão, pastor não é nome, é título.
Vamos lá, o quanto a Bíblia é importante para você? Quanto a Bíblia é importante para você? Sabia que essa pergunta pode definir a tua eternidade? Estou nem a ir para a Bíblia. Meu irmão, eu não te disse lá no início que a Bíblia é o manual? Amém. Eu ouvi uma palavra ontem com o pastor Zacarias. Eu já vinha pensando sobre aquilo. Irmão, você sabia que nós não nos conhecemos? A gente acha que se conhece, mas a gente de fato não se conhece. Veja, a palavra de Deus, irmãos, ela é como um espelho que vai nos revelando quem nós somos. E nesse espelho, irmãos, chamado palavra de Deus, Bíblia Sagrada, o Senhor, à medida que nós nos aproximamos da luz, Ele vai mostrando quais são os pontos obscuros, o que é o que precisa ser mudado. Lá em João 15, Jesus usou uma ilustração muito importante acerca do poder da palavra de Deus. Lá ele fala sobre videira, galhos e frutos. Não vou ler o capítulo, estou de olho no relógio, irmãos. Qual horário que termina? Tem 20 minutos. João 15, irmão, Jesus, ele diz o seguinte: eu sou a videira, vós sois os galhos. Todo galho que está ligado em mim, que produz fruto, o Pai vai e corta, poda. Os irmãos sabem o que é poda, ok? A poda geralmente ela é realizada entre o mês de julho e o mês de agosto. Por quê? Porque em setembro é a primavera. Então você realiza podas geralmente julho e agosto, porque dia 22, 23 de setembro vem primavera, e aquilo que foi feito poda na época certa, quando chega a primavera, novos frutos vão surgir e a planta se tornará mais viçosa e frutífera. O que eu quero dizer com isso? Não baseado nas minhas palavras, mas no que Jesus está dizendo em João 15, depois você pode ler na sua casa, por 12 vezes, olha que interessante, depois você lê e confira, 12 vezes, pastor Zacarias, 12 vezes Jesus, ele vai usar a palavra permanecer, e não é permitir. Sabia disso? 12 vezes. Se nós permanecermos nele, a palavra permanecer em nós, nós vamos dar muito fruto. E aquele que dá fruto, ele vai ser podado ainda mais. Para quê? Mais fruto. Amém? Aí você vem aqui nessa noite e diz: o que eu tenho para aprender? Meu irmão, todo dia eu estou aprendendo. Eu aprendo com as crianças. A irmã está dizendo que aprendeu bastante aqui com os jovens que estavam no louvor. Todo dia nós estamos aprendendo, porque cada dia eu quero uma versão melhor de mim na presença de Deus. Amém? Cada dia há coisas na minha vida, há arestas na minha vida que precisam ser podadas. Mas o primeiro fruto, irmãos, o fruto mais importante dessa poda se chama arrependimento. Sabia disso? Senhor, poda. E se a planta falasse, se o galho falasse, ele ia dizer: está doendo, porque eu estou sendo podado, eu estou sendo cortado. Mas Jesus disse: o meu Pai é o viticultor, é Ele que poda, porque Ele sabe a época certa de podar, Ele sabe o galho certo que precisa ser tirado da sua vida, para que você produza mais fruto ainda. Então, ao ouvir a palavra de Deus nessa noite, talvez seja uma poda que o Senhor está fazendo em alguns conceitos na sua vida, mas em nome de Jesus, mesmo que essa poda doa, aceita ela em nome de Jesus. Receba a palavra de Deus como o conceito divino que você precisa compreender nessa noite. O conceito da verdade.
em Mateus 3:8, nos diz acerca disso, sobre frutos de arrependimento. Quando nós cremos, nós nos arrependemos. Quando nos arrependemos, nós já vimos lá atrás, aquele que crê e for batizado será salvo. Quando nós cremos, nós pedimos o batismo. Quando nós somos batizados, nós vamos ser ensinados a receber também o dom do Espírito Santo. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de todos os vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas estava testemunhando, era crente, servia a Deus, mas ainda era oprimida por espíritos, porque faltava algo, faltava o nome de Jesus. E nós recebemos o nome de Jesus, sabe como? Não é dizendo eu creio, eu aceito, porque muitos já têm aceitado Jesus, mas nós recebemos o nome de Jesus quando nós nascemos de novo, irmão, nas águas, somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo, irmãos, é Jesus, porque Pai não é nome, Filho não é nome, e nem Espírito Santo é nome. Esses são títulos através dos quais Deus se manifesta. Ele é Pai da criação, Ele se manifestou em carne, e é chamado de Filho, e Ele está em nosso meio para a regeneração através do Espírito Santo. Mas o nome próprio e único que Deus tem se revelado para nós nesse tempo, nessa dispensação, é Jesus Cristo. Nesse nome você tem que se batizar. Ah, pastor, mas eu sou de igreja fulano de tal. Nós não estamos pregando placa de igreja aqui, nós estamos pregando a palavra de Deus. Amém? Eu não estou preocupado com a placa que tem essa igreja, eu estou preocupado se dentro dela a palavra de Deus está sendo pregada. Tem igrejas centenárias, irmãos, em nosso país, mas que já abandonaram a palavra de Deus. Por isso que eu disse lá atrás, toma cuidado com placa, toma cuidado com rótulo, porque placa de igreja se corrompe. E nós não podemos nos corromper. Nossa fé não está à venda. Deixa eu correr aqui. Então, à medida que nós cremos, irmãos, vai se cumprindo o que a palavra de Deus em Gálatas 5 diz. Deus vai substituindo as obras da carne pelas obras do Espírito. Amém? Olha o que está escrito lá rapidinho. Vamos usar a NVT aqui. É uma tradução um pouco conhecida. Às vezes eu uso essa tradução porque ela nos dá uma clareza melhor na compreensão. Olha lá, nova versão transformadora, NVT. Olha o que diz em Gálatas 5, do 19 ao 21. Quando seguem os seus desejos carnais, os resultados são extremamente claros. Olha lá: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros. Olha o que a Bíblia está dizendo acerca de tudo isso que eu li aqui, rapidamente. E outros pecados semelhantes. Tudo isso que eu li para você aqui, a Bíblia está dizendo que é pecado. Ok? Tudo que eu li está aí na sua Bíblia, depois você pode conferir essa lista. Repito o que antes já disse: quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Ah, você está julgando quem bebe não vai para o céu? Eu não estou julgando ninguém, me perdoa. Se você está nessa condição, meu irmão, eu não estou aqui para te ofender, não. Eu estou lendo a palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus nessa noite mexe com alguma coisa na tua vida, isso é sinal de poda. O Senhor está querendo podar para te salvar. Amém? Podar para te libertar. Agora observe, irmão, quando nós permitimos a palavra de Deus, irmãos, em nossa vida, permanecemos na palavra, porque é disso que nós estamos falando. O segundo passo para ser liberto é o que? O primeiro é crer, o segundo é o que? Permanecer na palavra, porque permanecendo nós nos tornamos o que? Discípulos, verdadeiros cristãos.
Quando nós permanecemos, irmão, olha lá agora Gálatas, no mesmo capítulo, versículos 22 e 23. Mas a obra do Espírito produz fruto de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Olha que maravilha. De carne, obras da carne. Tudo aquilo que eu li para você eu não vou repetir. Daqui eu tenho fruto do Espírito. À medida que eu creio na palavra, Deus vai podando essas coisas aqui da carne, da minha vontade, dos meus desejos, e Ele vai me dando o que tem aqui: amor, paz, paciência, domínio próprio, temperança, amém, mansidão, Amém. bondade, amém. Vou perdendo daqui, vou ganhando daqui. Por isso que eu disse para você, cada vez que eu venho na casa do Senhor e ouço a palavra de Deus e creio, eu estou numa versão melhor do que eu fui ontem. E para terminar esse ponto, veja, lembre-se do que eu vou dizer agora. É melhor ser podado para frutificar do que ser cortado para ser lançado no fogo do inferno. Amém? Vou repetir de novo. É melhor ser podado para frutificar do que ser cortado. Aí já não é poda, é cortar na raiz, irmãos, para ser lançado no fogo do inferno. Qual é a sua decisão? Vai ficar com seus conselhos? Tudo bem. Vai ficar com seu conhecimento, porque você já é crente, tem 10 anos de crente, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Tudo bem. Mas eu estou falando para você da palavra de Deus. Cada dia eu quero perder disso daqui que é da carne, mas eu quero e preciso que o Espírito forme o fruto do Espírito em minha vida. O que vai ganhar, a carne ou o Espírito? Em nome de Jesus, essa noite, toma a decisão. Eu vou deixar o Espírito prevalecer. O Espírito de Deus prevalecerá, usando a palavra para transformar-me em uma melhor versão do que é ser um cristão. Em último lugar, eu tenho 9 minutinhos só, irmãos. Veja, crer, o véu ser tirado. Segundo lugar, permanecer para me tornar discípulo. E agora sim, vamos ao versículo que conhecemos de cor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pronto. É a esses que creram. E o verso 31, como eu li, deixa isso claro lá: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, ok? Aos que crerem, Jesus fala, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Terceiro lugar, irmãos, nós precisamos conhecer a verdade e ser libertados. É verdade. Amém? Agora sim, conhecer a verdade e ser libertados. Por quê? Porque eu já criei, já permaneço, eu sou um cristão, um filho de Deus, e agora eu sou liberto. Amém? Pelo poder da verdade. Eu sou liberto de todas as coisas pela verdade. Olha lá, irmãos, mais uma definiçãozinha aí, né? Irmãos, observe, às vezes eu gosto de definição de palavras. Palavra conhecer, o conhecimento no grego, irmão, gnóstico. Conhecimento. É daí vem o termo gnoses, né? Essa palavra no grego, irmão, ela tem o sentido de relacionar-se. Ok? É a mesma palavra na Bíblia, tanto no hebraico, no Antigo Testamento, pastor Zacarias, quanto no grego, Novo Testamento, tratando aqui apenas do grego, ok? Mas a mesma palavra conhecimento também lá no hebraico, o sentido é o mesmo, é conhecimento íntimo. Sabia disso? É inclusive a palavra que vai ser usada quando está escrito que Adão conheceu Eva, e ela concebeu e deu à luz um filho. A palavra conhecimento. Conhecimento íntimo. Deus quer que nós conheçamos a verdade, pastor Romulo, na intimidade do Senhor.
não é um conhecimento raso, não é esse conhecimento de dizer, esse versículo eu sei de cor. Não, ele está dizendo, cava mais um pouco, busca mais um pouco, vai para a minha presença mais um pouco, e eu vou te revelar meu conhecimento. Você pode glorificar a Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nível de conhecimento que vem através da comunhão com Deus, através de vida de oração. E muitas vezes, com muitas mensagens como essa, sabe aonde Deus me dá, irmãos? Orando. Essa semana eu estava orando e Deus começou a me dar uma revelação daquele versículo escrito assim: olha, pedi, dá-se-vos lá, buscai e achareis, batei e abrireis. Deus estava mostrando naquele versículo que ali estão 3 fases na vida do cristão. 3 fases na vida do cristão. Estamos na fase que nós chegamos para Ele só para pedir. Nós temos a fase que chegamos para Ele um pouco mais crescidinho e nós vamos buscar. Mas tem uma fase mais profunda, mais íntima, mais pessoal, que nós vamos chegar e bater. Senhor, eu preciso que o Senhor me revele. Porque a palavra de Deus, irmãos, diz que o conhecimento, Salmo 14, fala, salvo engano, versículo 25, está escrito assim, que o conhecimento do Senhor, o conhecimento da sua aliança é para os íntimos. Amém? Pessoal, é para qualquer um, não. Por isso Jesus não está ensinando uma tacada, está ensinando um varejo. Ele chama os que crê, coloca na banca agora, é para vocês isso aqui. Você pode dizer graças a Deus. Jesus te trouxe aqui, te colocou no banco e está dizendo, isso é para você. Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode dizer, isso é para mim. Você recebe a palavra de Deus essa noite, meu irmão. Você recebe a palavra de Deus, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque à medida que conhecemos o Senhor da intimidade de uma vida de oração, de um relacionamento pessoal com Ele, esse é o conhecimento do qual Jesus está dizendo. Ele, Jesus, vai nos revelando quem somos e quais as prisões que precisam ser tiradas da nossa vida. Irmãos, alguns de nós estamos aqui e ainda continuamos presos, apesar de crentes. Mas é para os crentes que Jesus está falando: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, deixa-me dar um de filósofo aqui. Já ouviu falar em Dr. Edson? Alguém já viu esse nome, Dr. Edson? Ele é um filósofo russo, psicólogo também. Olha o que esse camarada escreveu, que interessante. A melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está numa prisão. Vou repetir de novo. Não são palavras minhas, nem na Bíblia, mas palavra de um filósofo que estava procurando acerca do conhecimento da verdade. Ele disse: a melhor maneira de garantir que um prisioneiro não escape, ou que um prisioneiro escape, é garantir que ele nunca saiba que está numa prisão. Olha que interessante, irmãos. Porque muitas vezes essa é a nossa condição, estamos presos e não estamos sabendo. Ah, eu sou crente, batizado, cheio do Espírito Santo, até falo em língua, Deus até me usa. Vai para a presença dele. E o pastor Zacarias estava compartilhando algo que aconteceu com ele dias atrás. Eu achei que muito interessante. Ele pregava a palavra de Deus, irmãos, e às vezes o pregador fica assim meio animado, e o pastor Zacarias animado deu um tapa no tudo. Eu não vou dar, porque se eu der aqui eu arranco,
desse acrílico. Mas o pastor deu um tapa no culto. E Deus, irmão, imediatamente repreendeu o pastor Zacarias e falou: que se você está achando que é batendo assim no meu altar? O pastor Zacarias disse que abaixou a cabeça na mesma hora e pediu: Senhor, me perdoa. Sabe por quê, irmãos? Todo dia tem algo que precisa ser mudado. Nossa vida. Todo dia o Senhor pode revelar uma prisão que está te aprisionando e que você não tem consciência dessa prisão. A melhor maneira de evitar que o prisioneiro fuja é garantir que ele nunca saiba que está numa prisão. Essa frase sugere que a melhor forma de você controlar uma pessoa é através das suas crenças e percepções, manipulando essas crenças e percepções para que ele não perceba que é um prisioneiro. Isso significa que o aprisionamento mais perigoso não é as grades físicas que prende no presídio. O pior aprisionamento é o invisível, porque as pessoas não percebem que estão numa prisão e, por não perceberem, não buscam uma saída. Mas veja, a verdade é viva e pessoal. E algumas armadilhas eu termino falando com isso, porque o meu tempo já acabou. Armadilhas no nosso coração. Algumas prisões que eu quero mostrar para você, que talvez você se identifique com alguma dessas prisões. Primeiro, falta de perdão. Você tem dificuldade de perdoar. Mas aquela pessoa não ofendeu tanto. Libera o perdão. Porque quando você não decide perdoar, quem está aprisionado não é a outra pessoa. Quem está aprisionado é você. Amém. A falta de perdão é a prisão do nosso coração. Segundo, a amargura. Palavras, ações, você está amargurado com alguém, meu irmão, minha irmã. Peça a Deus por tirar essa amargura do teu coração, porque era uma prisão. Outra, orgulho. Eu já tratei disso aqui antes, o nosso eu. Nós queremos aplausos, nós queremos posição. Mas meu irmão, minha irmã, desce do degrau, tira o salto, baixa a cabeça. Deita o tupete, porque às vezes nós começamos a nos inchar igual saco. Mas pastor nem estudou direito, eu sou formado. Meu irmão, desce, porque à medida que você desce, como nós estamos falando, que Deus vai revelar conhecimento. É verdade. Porque a ciência, o conhecimento do mundo, diz a Bíblia, ele incha. Sabe o banco da faculdade que você está sentado? Se você não tomar cuidado, meu irmão, você vai sair de lá obeso no seu intelecto, achando que sabe demais e sabe mais até do que Deus. Toma cuidado, desce da presença de Deus, tira o orgulho. Peça a Deus, Senhor, que ajuda a vencer o orgulho. É uma armadilha do coração, outra armadilha. Atitude de rebelião contra Deus. Às vezes qualquer coisa que nós ouvimos ou recebemos de comando, nós começamos a nos enfurecer, enraivecer e demonstrar uma atitude de rebelião. Meu irmão, uma rebelião é uma armadilha do coração e no final, ódio. Eu odeio tal pessoa. Meu irmão, o ódio é algo semeado por Satanás. Você tem dificuldade de perdoar, está odiando alguém em nome de Jesus.
se liberte dessa prisão na noite de hoje, em nome do Senhor. Muitos conceitos errôneos acerca da nossa fé, acerca de Deus e acerca de quem nós somos, mas quando eu vou para a presença de Deus, Deus me revela quem eu sou pecador. O que eu tenho não pertence a mim, pertence a Ele. Amém? Amém. Eu sou apenas um pavio, e a presença dele é como um fogo na minha vida, e a cada dia esse pavio que eu tenho chamado vida está se consumindo, mas eu quero consumir o meu pavio, irmãos, na presença de Deus. Mas muitos estão consumindo a sua vida, o seu pavio, do fogo estranho que o mundo oferece. Mas nessa noite nós temos a decisão a tomar. Nós queremos ser acesos pelo fogo da presença de Deus, do altar de Deus, do Espírito de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Veja, eu preciso concluir, mas deixe-me trazer para você 1 João 3:9, e eu já vou te pedir para ficar de pé, já estou chegando na conclusão. 1 João 3:9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Ficar de pé. Em nome de Jesus. Aleluia.